Muito bem, vamos seguindo com a nossa aula. Agora falar de minimização de autômato finito determinístico, AFD. No primeiro ponto já, ele precisa ser um autômato finito determinístico. Não pode ser não determinístico, muito menos não determinístico com movimentos vazios para a gente poder fazer essa sequência de passos que a gente vai estudar. Claro, a gente primeiro faria a transformação dele de um não determinístico para um determinístico e depois faria a minimização, ok? Bom, o teorema diz que um autômato finito, é mínimo quando três coisas são verdades. Primeiro, ele não possui estados inacessíveis. Segundo, ele não possui estados mortos. E terceiro, ele não possui estados equivalentes. Então, vamos ver o que é cada uma dessas situações e vamos ver como remover os estados inacessíveis, como remover os estados mortos e como remover os estados equivalentes, ou fazer classes de equivalência, na verdade, ok? Bom, em relação a estados inacessíveis. Estados inacessíveis são estados que não possuem transições levando até eles. Eu não consigo acessar eles são inacessíveis. Não tem nenhuma transição que leva até ele. Tá? Desse autômato aqui, qual desses estados é um estado inacessível? Tá? Pensem aí. Espero que tenham respondido que é o Q2. O Q2 é inacessível. Por quê? Porque eu começo, em qualquer movimentação que eu começar no meu autômato, sempre a partir do estado inicial, né? Então, a partir do estado inicial, não tem como eu chegar em Q2, concorda? O único caminho possível é aqui, chegar até o Q1, a seta nunca me deixa voltar. Em nenhuma situação eu vou conseguir chegar no Q2. O Q2 até ele tem uma transição, né? Ele tem uma transição indo para Q1, lendo B, ok, ele faria alguma coisa, mas eu não consigo chegar nele, ele é inacessível. Portanto, ele não tem papel no meu autômato. Se eu nunca consigo chegar nele, eu nunca vou conseguir utilizar esse autômato, fazer reconhecimento nem nada. O que eu devo fazer com ele? Remover ele. Remover ele e remover as transições que partem dele, certo? Ele é um estado inacessível. Observe que, mesmo que eu tivesse um outro estado, vamos imaginar aqui um estado Q3, boiando aqui, né, flutuando aqui do lado também, me levando aqui até o Q2. Ainda assim seria inacessível se não tivesse ninguém chegando até o Q3. Certo? Porque visualmente é muito fácil de ver isso, né? Porque eu não tenho nenhum caminho que me leva até ele, nem até o Q2, nem até esse hipotético Q3 que também não está aqui. Ou seja, todos aqueles estados aos quais eu não consigo chegar a partir do estado inicial. São inacessíveis, devem ser removidos. Tá? Segundo ponto, estados mortos. Estados mortos são o contrário de estados inacessíveis. São estados aos quais eu até consigo chegar, mas eles estão mortos, eles não fazem nada, eles não me levam a lugar nenhum. Eu cheguei, é uma rua sem saída. Eu consigo entrar nela, mas depois eu não consigo ir para lugar nenhum. Então, é ruim que existam estados assim, porque inclusive vão fazer a minha máquina travar naquele ponto, não vão me permitir reconhecer a sentença igual, então devem ser removidos. Né? Nesse desenho aqui, desse segundo autômato aqui, qual deles é um estado morto? Tente responder aí, vamos pensar. Pergunta retórica, né? Vou guardar que vocês pensem e espero que tenham imaginado que o estado Q3 e o estado Q2 são estados mortos. Eu até, ao contrário dos inacessíveis, nos mortos eu consigo chegar. Partindo do estado inicial, eu consigo chegar tanto no Q2, ok? Lendo C eu iria para o Q2, depois lendo B eu iria para o Q3, e aí? Estou morto, não tenho mais para onde ir. Não vou reconhecer a sentença igual a sentença que me levaria a percorrer esse caminho aqui. Então, logo de cara aqui ela já nem deveria ter esse caminho. Posso remover, devo remover tanto o Q2 quanto o Q3, quanto essas transições aqui envolvidas. São estados mortos, certo? Os dois podem ser removidos, então, ok? Bom, com isso a gente já faz uma certa minimização do autômato, né? Removendo estados que não contribuem ou pelo contrário, iriam atrapalhar e não servem para nada, tanto os mortos quanto os inacessíveis, né? A última situação é questão de estados equivalentes. São estados que teriam o mesmo efeito para o autômato, para a máquina, se eles fossem um só. Então, eu tenho dois estados, os dois, daqui a pouco, os dois são estados finais, os dois levam as mesmas transições. Eu não precisaria ter dois, eu poderia ter um só.
Se os dois vieram do mesmo caminho e fazem exatamente a mesma coisa, eu não preciso ter os dois, eu preciso ter um só. Eles são equivalentes, tá? Então, a gente vai aprender a fazer classe de equivalência para ver um passo a passo de como a gente descobre isso e aí sim fazemos uma minimização completa do autômato, certo? Então, construção de um AF mínimo, como é que é? Retiramos todos os inacessíveis, retiramos os estados mortos e aí construímos todas as possíveis classes de equivalência, que é o que a gente vai ver agora no próximo slide. E aí a gente constrói um novo autômato que vai ter um novo conjunto de estados, sem os inacessíveis, sem os mortos e com alguns estados juntados, certo? Um conjunto de transições menor. O conjunto de terminais vai ser o mesmo, né? O alfabeto vai ser exatamente o mesmo, mas o conjunto de transições vai ser menor. Talvez o estado inicial mude, o conjunto de estados finais possivelmente vai mudar também, ok? Por isso que é M', K', T, delta', Q0', F', porque possivelmente vai mudar quase tudo no meu autômato, né? Bom, vamos num exemplo prático, que é sempre melhor para a gente entender como o algoritmo vai funcionar, e eu aproveito para explicar a classe de equivalência nisso. Esse autômato aqui, olhando para ele, então, primeiro passo, ele tem estados inacessíveis? Dê uma olhada, pense para si mesmo se ele tem ou não. Algum estado que eu não consigo chegar a partir do estado inicial? Não tem. Estados mortos, primeiro era a pergunta, também não tem. Nem estados mortos, nem inacessíveis. A animação veio primeiro dos estados mortos e eu tinha perguntado dos inacessíveis. Mas também não tem estados mortos, certo? Porque não tenho nenhum lugar onde eu chegaria e não conseguiria chegar adiante. Não conseguiria ir até um estado final, certo? Todos eles podem ser alcançados e todos podem levar ao estado final, tá bom? Então não tem nenhum estado para remover, né? Tem para fazer classes de equivalência, então vamos mostrar isso. Para criar a classe de equivalência, a gente vai precisar da tabela de transições. O desenho não nos basta e não nos ajuda, certo? Então, o primeiro passo é criar a tabela de transições, seja a partir do desenho, seja a partir da lista de transições. Essa vai ser a tabela de transições do autômato. Lembrando, o que é a tabela de transições mesmo? Cada estado numa linha, cada símbolo do alfabeto em uma coluna, cruzamento de todos os estados versus todos os símbolos. Os lugares onde não tiver, eu coloco um hífen lá para dizer que não tem. E aí sempre o estado inicial, que aqui tem uma seta chegando até ele, eu coloco uma seta na tabela também, para me lembrar que ele é o estado inicial. Todos os finais eu coloco um asterisco. O Q3 é final, certo? Círculo duplo. O Q4 também é final, círculo duplo. Os outros não. E aí eu preencho a tabela conforme a regra de transição que está desenhada ou que está na minha lista. Q0, do estado Q0, lendo o símbolo A, vou para Q1. Olha só, estado Q0, lendo o símbolo A, vou para Q1. Do estado Q0, lendo o símbolo B, não vou para lugar nenhum, por isso que foi o hífen lá. Estado Q1, lendo o símbolo A, vou para Q3. Por isso que do estado Q1, com a coluna A, eu vou para Q3, certo? Essa construção é automática, né? É só a gente ir olhando com bastante atenção, mas não tem nenhum tipo de cálculo ou de operação a ser feito. Só preencher as células. Nunca vai ter mais do que um estado por célula num autômato finito determinístico. Num não determinístico teria, mas não é o caso, a gente está trabalhando com determinístico, portanto vai ser um estado só sempre por célula, ou talvez às vezes vai ter células que não tem, porque no autômato também não tem uma transição reconhecendo aquele símbolo, tá bom? Muito bem, então feito a tabela de transições, eu vou precisar dela para construir minha classe de equivalência, né? Trouxe ela para cá, certo? É aquela mesma tabela do slide anterior, só posta aqui para facilitar a nossa visualização aqui, e aqui do lado eu vou construir a nossa classe de equivalência, tá? Primeiro passo, eu vou imaginar, vou partir do pressuposto que talvez eu possa minimizar esse autômato ao ponto dele ter só dois estados, um final e um inicial. Seria a minimização máxima que eu conseguiria. Então eu vou fazer o quê? Vou criar dois grandes grupos chamados de estados finais e estados não finais. Então essa minha tabela aqui, ela não é uma tabela de transição, ela é uma tabela de histórico aqui que eu vou das operações que eu vou fazendo, dos grupos que eu vou formando, certo?
Eu faço essa tabela, simplesmente divido entre finais e não finais, certo? Quem são meus estados finais? Quem são meus estados finais? Aqueles indicados por asterisco, né? O Q0, o Q3 e o Q4. Tá? Aqui, na animação novamente me traiu. Q3 e Q4 são estados finais. Então eu faço um grupinho desses todos os finais. Se eu tivesse mais, se o Q2 tivesse um asterisco, eu colocaria o Q2 aqui também. Faço um grupinho e digo, bom, talvez esse grupo de finais fique realmente um grupo só, possa ser um só histórico. Vamos ver na sequência, talvez. Mesma coisa para os não finais, ou seja, todos aqueles que eu não colocar aqui do lado direito, eu coloco aqui na esquerda, ok? Então, todos os outros, Q0, Q1, Q2, eu coloco como não finais, dizendo que talvez isso aqui vire um só estado. Vamos ver depois, à medida que a gente não confirma isso, a gente vai tirando os elementos que não devem ficar agrupados, certo? Tá, então como é que eu faço isso? Eu olho para esse grupo gerado aqui, eu começo sempre pelos estados finais, tá? Q3, Q4, e aí eu vou olhar para as transições dele na tabela. Para onde eu vou, para qual estado eu vou, lendo cada símbolo, certo? Então, olhando lá, o Q3, lendo A, me leva para Q3, certo? E o Q4, me lendo A, também leva para o Q3. Observa que eles levam para o mesmo lugar. São dois estados, né? Que, lendo o mesmo símbolo, me levam para o mesmo lugar. Ok? Agora eu faço isso olhando todos os símbolos. O Q3, lendo B, me leva para Q2. E o Q4, lendo B, também me leva para Q2. Ou seja, quando eles leem A ou quando eles leem B, eles me levam para os mesmos estados, tanto o Q3 quanto o Q4. Então, eles fazem exatamente a mesma coisa. É justo que eles permaneçam agrupados. Compreenderam a ideia? Eles me levam exatamente para o mesmo lugar, tanto lendo o símbolo A quanto lendo o símbolo B. Essa regra tem que ser para todos os símbolos do alfabeto. Se eu tivesse mais um símbolo C, eu olharia. Será que tanto o Q3 quanto o Q4 levam para o mesmo estado lendo o símbolo C? Se isso fosse verdade, então eu deixaria eles agrupados. Como aqui só temos A e B e ambos levam para o mesmo lugar, ok, deixo eles agrupados. Então eu vou gerar um novo estado Q3, 4. Eu preferi tirar o outro Q aqui, deixar Q3, 4, Q34. É um novo estado formado a partir da junção do Q3 e o Q4, certo? Um novo estado. Então eu já agrupei. Esse aqui já é assunto batido, vai ser um estado só. A partir disso agora eu vou olhar o que? Os não finais que eu ainda preciso resolver aqui, né? Q0, Q1, Q2. Será que eles vão ficar um grupo só também? E eu vou ter um autômato bem simples lá no final? Vamos ver. Eu vou olhar para o Q0. O Q0, eu tenho que olhar para cada um desses estados que compõem esse suposto grupo, né? O Q0, lendo A, vai para Q1, tá? O Q1, lendo A, vai para Q3, que é um outro grupo de estados. Então, já não bateu, certo? Já não bateu, já sei que Q1 e Q0 não vão poder ficar no mesmo grupo, certo? Então, não vai dar certo, vamos ver. E o Q0, lendo A, ele vai para Q1. Tá? Agora, eu vou comparar o Q0 com o Q2, então, ver se pelo menos o Q0 e o Q2 podem ficar juntos. O Q0, lendo A, vai para Q1. O Q2, lendo A, vai para Q4, que também está lá do outro lado da tabela. Então, também, entre Q0 e Q2, também não vão poder ficar no mesmo grupo. Então, tá. Já sei que Q0 vai ter que ficar num grupo separado, só para ele. Ele não deu certo nem com o Q1, nem com o Q2. Tá? Ok? Mas, e o Q1, será? Vamos olhar o Q1. O Q1, lendo A, vai para Q3, tá? Que está desse lado aqui. O Q2, lendo A, vai para Q4, certo? Ó, Q2, lendo A, vai para Q4. Um estado diferente, então eu tenho que desagrupar? Não, não é, porque eu já agrupei o Q3 e o Q4. Eles são um grupo novo formado. Q3, 4 agora é um grupo só. Então, mesmo Q1 levando para Q3, Q2 levando para Q4, eles estão levando para o mesmo estado. Ambos estão levando para o estado final. Antes eram dois estados finais, agora vai ser um só. Então, estão levando sim para o mesmo lugar.
certo? Mas eu tenho que olhar todos os símbolos, né? O Q1 lendo B leva para Q2, ok? Que está nesse grupo candidato aqui. E o Q2 lendo B me leva para Q2 também. Ok, no mesmo estado, mesmo grupo aqui. Eu sempre olho, na verdade, não precisa ser exatamente para o mesmo estado, mas tem que ser para o mesmo grupo recém-formado. Tá? Então, sim, o Q1 e o Q2 merecem ficar agrupados aqui, só o Q0 que não, certo? Aqueles que não direcionam para os mesmos estados precisam ser separadinhos. Então, eu vou ter o quê? O Q0, formando um grupinho só para ele, os abre e fecha menor e maior ali, estou usando para identificar os grupos de estados, tá? E o Q1 e Q2 foi juntado no Q1, 2, no Q12, certo? Então, agora, eu descobri que meu autômato precisa ter só 3 estados, né, ok? Pude agrupar um aqui no lado dos não finais e um aqui no lado dos finais, certo? Explicação textual que aconteceu aqui, Q1 e Q2 foram juntados, o mesmo aconteceu com Q3 e Q4, mas eu começo pelos estados finais, certo? Bom, já Q0 tinha transições diferentes, por isso que separou. Agora eu vou construir uma nova tabela de transições. Esquece essa tabela aqui, ela não é mais adequada. Eu não tenho mais esses estados aqui, tenho estados diferentes, né? Vou ter que construir essa nova tabela aqui. Nova tabela vai ser construída, formada por quais estados? Vou colocar nas linhas. Todos esses que ficaram nesses grupinhos girados, ou seja, o Q0, o Q12 e o Q34. Q0, Q12 e Q34. Nas colunas, não muda, vai ser os mesmos símbolos do alfabeto, A e B, certo? Eu vou olhar quem é que vão ser os estados iniciais e os finais. Todos aquele estado, na verdade, ou vai ter sido um grupo, né, ou vai ser um estado só, que tem o Q0, continua sendo o estado inicial, porque ele já era o estado inicial no outro autômato, certo? E todos os que estavam do lado dos não finais vão virar estados finais. No caso, só sobrou um aqui, né? Todo o nosso grupo de finais ficou juntadinho, então o Q3 e 4 viram o estado final. Continua sendo, porque tanto o Q3 como o Q4 eram, ok? Tá? Então agora eu começo a analisar. Q0, lendo A. Eu olho a tabela antiga para saber o que eu construo, né? Do Q0, lendo A, eu ia para Q1. Né? Qual é o estado que agora tem o Q1? É o Q1, 2, por isso que eu coloco Q1, 2. Certo? Do Q0, lendo B, eu não ia para lugar nenhum, continuo indo para lugar nenhum. Né? Do Q1, 2, esse novo estado criado, eu tenho que olhar agora para onde eles levavam, né? Os estados que antes de serem juntados, eles levavam para algum lugar lendo A, né? E seguramente era para o mesmo estado ou para o mesmo grupo de estados, senão não teria sido juntado, certo? Então, eu vou olhar para o Q1 e para o Q2. Eles levavam, o Q1 levava para o Q3 e o Q2 levava para o Q4, que virou esse novo estado Q3, 4, por isso que Q1, 2 lendo A me leva para Q3, 4. Q1, 2 lendo B, novamente eu olho, Q1 levava para Q2, Q2 levava para Q2. Qual é o estado que agora tem o Q2? O Q1, 2. Ok? Vou preencher aqui. Q3, 4 lendo A, tanto o Q3 como o Q4 levavam para o Q3, que agora está dentro do Q4, né? Do Q3, 4, aliás. Tanto o Q3 quanto o Q4 lendo B me levavam para o Q2, que agora está dentro do Q1, 2, certo? Então essa é a nova tabela de transições. Muito bem, agora é só desenhar o novo autômato. Então está aí a nossa nova tabela de transições, né? Bem menorzinha, agora vamos desenhar ele. Observe que ele vai ficar bem mais simples, né? Vamos ver se está certinho com a tabela. O estado inicial é o Q0, né? Estado inicial Q0. Lendo A, ele vai para Q1, 2. Lendo A, ele vai para Q1, 2. Ok. O Q1, 2, lendo B, fica no próprio Q1, 2. Certo? Lendo B, ó, ele fica no próprio Q1, 2. E lendo A, ele vai para o Q3, 4. Q1, 2, lendo A, vai para Q3, 4. O Q3, 4, lendo A, fica nele mesmo, ó.
fica no próprio Q3, 4. E lendo B, ele volta para o Q12. Lendo B, volta para o Q12, certo? Então, para ver que diminuiu bastante o tamanho do autômato, compare com o original, né? Veja como a minimização foi bem sucedida, ainda que esse aqui não tinha mortos e inacessíveis para remover. Bom, vamos agora para os nossos exercícios. 3 exercícios, um de cada assunto, tá? O primeiro é dada uma gramática regular, certo? E é para determinar o autômato finito equivalente a essa gramática regular aqui, ok? Bem como nos passos que a gente fez, só observe que tem uma regra de produção que me leva para a palavra vazia aqui, né? Tem que cuidar aquela regrinha lá. 7.2 é para determinar o autômato finito equivalente a essa expressão regular aqui. Então tem que construir aqueles autômatos com aquelas várias concatenações, uniões e clausuras envolvendo a sentença vazia, né? Para ser equivalente a essa expressão regular aqui. E por fim, 7.3, minimizar esse autômato aqui, ver se tem mortos inacessíveis, remover, depois fazer classes de equivalência e recriar um novo autômato, certo? Muito bem, a aula de hoje fica por aqui. Como sempre, eu fico à disposição por caso de dúvidas. Desejo a todos uma boa semana, bons estudos e até mais.